Não é fácil resumir em poucas palavras o que tem sido a temporada de 2023 do Flamengo. Muito difícil, né? E o escolhido para assumir a missão de devolver o bom futebol e tranquilidade ao time é o ex-técnico da seleção, Tite. Com um perfil diferente dos últimos técnicos que passaram pelo Flamengo, Tite vai ter muito trabalho pela frente, mas de gestão de crise e títulos, o seu Adenor entende muito. A imagem de Tite cumprimentando um a um cada funcionário do Flamengo é emblemática. Não chega a ser uma surpresa para quem se acostumou a ver o treinador no trato com quem ele trabalha. A forma como o Tite chegou chama atenção. Para o clube que anda atrás não só de melhores resultados, o clima mais leve também. Acho o Tite uma excelente opção para o Flamengo, principalmente nessa situação conturbada que o clube vem vivendo. Ele traz junto com ele não só a sua competência tática e técnica, mas principalmente uma excelente gestão de grupo. Ele sempre teve como característica transformar o ambiente de trabalho em um ambiente seguro. Jogadores, comissão técnica, dirigentes e torcedores viveram um 2023 conturbado e violento. O soco do ex-preparador físico do clube, Pablo Fernandes, no atacante Pedro, dentro do vestiário, virou caso de polícia. Assim como foi parar na delegacia o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, depois de se envolver numa briga com um torcedor num shopping. Ainda teve o soco que Gerson acertou em Varela num treino. Na psicologia do esporte, a gente fala da necessidade de desenvolver 4 competências. Então, a competência técnica, ninguém vai questionar que esse elenco, né, é muito qualificado tecnicamente. A questão tática a competência tática demanda tempo para trabalhar. Você tem a competência física, que já vem sendo trabalhada desde o início da temporada. E aí tem a competência emocional, que talvez seja o ponto onde está mais se vendo dificuldade. Os meus princípios de Adenor, de correção, de educação, de princípios, educação e competitividade andam juntas, elas se potencializam. Ele preza muito realmente para competitividade e pela lealdade. Não tem problema de vocês trombarem, de você dar uma chegada um pouco mais forte, mas dentro da lealdade. Por quê? Porque no jogo vai ser assim. Ele fala, eu não quero que você tire o pé, mas eu não quero que você levante o pé. Entre os principais troféus conquistados pelo Flamengo ao longo da história, Tite levantou quase todos. Flamengo e Tite, cada um numa época, são campeões brasileiros, da Copa do Brasil, da Libertadores, do Mundial de Clubes. E para retomar o caminho das vitórias, o torcedor espera ver logo de cara mais um grande começo de trabalho do treinador. Foi assim em 2 das mais marcantes passagens de Tite na carreira de técnico. Quando chegou ao Corinthians em outubro de 2010, a missão era reerguer um time que não vencia havia 7 jogos. Estreou ganhando o Clássico contra o Palmeiras, terminou a temporada com 5 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. E abriu as portas para os inesquecíveis anos de 2011 e 2012, quando conquistou o Brasileiro, Libertadores e Mundial pelo Corinthians. Em 2016, Tite realizou o sonho de chegar à seleção brasileira, mas se deparou com um time em crise. 6º lugar nas eliminatórias, fora do grupo que garantia vaga na Copa. A partir da estreia de Tite contra o Equador, o que se viu foi uma campanha avassaladora. 9 vitórias seguidas, goleadas sobre Uruguai e Argentina. Primeiro lugar garantido com sobra de 10 pontos. Chegou o professor e conseguiu ajustar, conseguiu nos moldar da forma correta, da forma brasileira e passamos a jogar futebol. Primeiro ponto, quando você vai trabalhar principalmente com equipes com material humano muito qualificado, é você alinhar as expectativas. Mais uma vez, os trabalhos recentes do Tite dão a impressão de que ele tem muita capacidade nesse sentido, de gerir grupo, de trabalhar alinhando expectativas, deixando claro qual é a função, qual é a responsabilidade de cada um. Tite chega num Flamengo em que 11 jogadores já estiveram com ele na seleção. Everton Ribeiro e Pedro foram à última Copa do Mundo com o treinador. No Catar, o Brasil acabou eliminado nas quartas de final para a Croácia e o trabalho de Tite foi bastante criticado. A Copa, aliás, ainda despertou certa polêmica, envolvendo Gabigol, Tite e os rubro-negros.
Como o atacante não foi convocado, a torcida provocou o então técnico da seleção na festa do título da Libertadores. É verdade! Eu já jogo numa seleção, cara! Essa semana, os dois se reencontraram. E Gabigol até postou em rede social: "Seja bem-vindo ao maior do Brasil". O elenco mais caro do futebol brasileiro acumulou decepções esse ano. Nas 6 oportunidades de título que teve, falhou em todas. Supercopa, Recopa Sul-Americana, Mundial de Clubes, Carioca, Copa do Brasil, Libertadores. A última chance seria o Campeonato Brasileiro, competição na qual o Flamengo está 11 pontos atrás do líder Botafogo. O ambiente do Flamengo é um ambiente de muita cobrança por resultado, pressão constante. E o jogador que decide continuar ali, ele tem total consciência disso, de que precisa de um resultado. E o Tite chega para organizar toda essa motivação. Posso prometer e eu coloco que o Adenor, enquanto pessoa, enquanto caráter, ele vai estar na sua plenitude. Para que o Tite tenha competência, possa ajudar na busca de classificação, que é o objetivo inicial. Tem ainda um sonho, que ele pode ser matemático de título, e ele tem um perigo também de não classificar para a Libertadores. Esse é o nosso real. Do primeiro dia de treino até a estreia contra o Cruzeiro, na quinta-feira, terão sido 8 dias de Tite no Flamengo. 8 dias intensos, de conhecer o terreno, de treinar a equipe, de se adaptar ao novo trabalho, de se emocionar. Camisa em homenagem à falecida mãe de Tite, Dona Ani, e terço personalizado para o treinador. Você quer me arrebentar, né? Você quer me emocionar. Os terços de Dona Ivone sempre acompanharam Tite. Era ela quem tinha o costume de fazer esses terços com as cores de cada time em que ele trabalhava. A espiritualidade, a fé, ela acompanha todos nós, independentemente da situação. Eu tenho esses dois, esporte e espiritualidade, eles ficam ligados. Parece que eles estão dentro de mim. A fé do torcedor do Flamengo em título esse ano ainda existe. Matematicamente, o título brasileiro é possível, mas o foco do trabalho está mesmo em 2024. A ideia é arrumar a casa até o fim de 2023, para no ano que vem ter a chance de voltar para o trilho dos títulos que Tite e Flamengo conhecem tão bem. Bárbara Coelho, Tite no Flamengo, comente. Olha, o Flamengo, apesar dos resultados muito ruins esse ano, o Flamengo continua tendo um dos melhores, se não o melhor elenco do Brasil. O que ele precisa é de um treinador que dê padrão de jogo, organização. Isso o Tite tira de letra. E, para além disso, a reportagem mostrou bem, né? É um cara agregador, é um time cheio de estrelas. Ele vai precisar descer um pouco a temperatura desse fim de ano. Acho que ele é o cara ideal. Tô falando que o Flamengo vai conquistar muitos títulos com ele? Isso é uma consequência do trabalho, mas certamente padrão de jogo, mais competitividade e mais organização, certamente o Tite vai dar a esse time. Pelo menos é o que eu espero, pelo que eu conheço do trabalho dele. É isso, em termos de mercado brasileiro, não tinha um técnico melhor. Não tinha, para contratar certamente. do que o ex-técnico da seleção brasileira.